Bom, o assunto que vai cair na nossa prova tem a ver com agregados homogêneos, né? Para quem não leu, pode ter a oportunidade de ir lendo aí agora o material, né? Pra ver. Bem devagar, dá para todo mundo ler, né? Bom, tem alguma questão em particular que vocês querem que resolva? Posso ir resolvendo aqueles que já tem? Como é que vocês querem que faça? A prova pode cair alguma questão que não está aqui, por exemplo, certo? Oi? Ah, tá. Por um acaso, teve um lapso de memória aí. Bom, a primeira, junto com essa daqui, nós já resolvemos, né? A primeira, né? A gente resolveu ela considerando que não tem repetição? Também já, né? O quadro aqui, né? Tá. Então, vamos a 2. Oi? Naquela videoaula sem áudio. Mas ficou boa, né? Dá pra ver bem, né? É uma videoaula sem ouvir minha voz, não vai ser problema, né? Não. Vocês vão ter muito tempo para ouvir minha voz ainda em videoaula, então fica tranquilo. Vamos lá. Faça um algoritmo que seja capaz de somar, fazer a soma de dois vetores de dimensão n. Os valores dos dois vetores, bem como os do vetor resultado, devem ser armazenados em conjuntos. Os vetores têm no máximo 50 coeficientes, né? A soma de dois vetores é feita como? 1 a 1. Posição do primeiro com a posição do segundo vetor, né? A posição 1 com a posição 1, posição 2 com 2 e assim vai, até gerar todos eles, certo? Então, a soma de dois vetores é uma operação relativamente tranquila. Mas vamos lá. Pode ser no bloco de notas mesmo? Tá. Então, aqui o que nós vamos ter? Vamos ter um const. Tamanho físico, ele disse que no máximo são 50 elementos. Professor, só uma pergunta. Na prova você vai querer, pode ser computador ou repetição? Ou você vai querer só repetição? Como é que é? Na prova, desde que resolva a questão, em princípio, e eu não estipule que tenha que ser usando... Não tem problema, pode fazer. Oi? Em outros... Não, como a gente viu a outra questão, a primeira questão, onde eu tenho um tamanho físico, vamos dizer assim, em termos de lógica, usando o while, ele fica mais rápido, mais eficiente, não precisa executar tudo, certo? Mas fazendo com for, embora ele faça n vezes n ao quadrado, ele vai obter o mesmo resultado, né? Vamos dizer assim, em termos de qualidade de algoritmo, porra, eu ia falar que vocês são tão bons, são os caras bacanas lá que conseguem mandar ver. Não? Ué? Não? Tá, deixa aberto aí. O pessoal tá... Calor humano. Tá... Aí, isso aí, chegou. Pode fechar tudo aí, pode fechar tudo. Obrigado. Vocês nem pediram a era do gelo para ele? Tá faltando perna aí. Ah, conseguiu. Podemos? Vamos lá? Eu vou apresentar um outro comando aqui. Na prova, na prática, não precisa utilizar, tá?
O comando é type, que é comando tipos, né? Então, eu vou dizer que vai existir um tipo vetor, uma nova cláusula, que é um array que varia de 1 até tamanho físico of integer. Certo? Quando eu digo isso, quando eu defino um tipo novo, que no caso seria type, eu posso chegar aqui nas variáveis, colocar lá vet A, vet B, vet soma, e dizer que ele é do tipo vetor. Né? Na prática, geralmente, eu costumo colocar aqui, para indicar que é um tipo, esse TP, que seria as consoantes do tipo, certo? De type. Então, tipo vetor. Então, vou dizer que vet A, vet B e vet soma são do tipo vetor. Aí eu estou criando um novo tipo de dado. Ok? Na realidade, eu estou, vamos dizer assim, criando um apelido para esse tipo de dado. Certo? E estou utilizando ele. Né? Eu vou ter um contador do tipo i, que é do tipo integer aqui. Ok? Então, vamos lá. Begin. Eu vou ter um tamanho lógico. Né? Vamos voltar ao enunciado lá para a gente... faça um algoritmo que seja um algoritmo capaz de fazer a soma de dois vetores de dimensão n. Os valores dos dois vetores, bem como o vetor resultado, deve ser armazenado em conjuntos. O vetor tem no máximo 50 coeficientes. Tá? Então, eu vou, em vez de usar o TL, eu vou dizer que é n, que é o que diz o meu enunciado. Ok? Então, o que nós temos lá? Eu vou ler o tamanho n, que é para mim o número de elementos que eu vou ter. Né? Fazer um laço de repetição, for i, recebe 1, to, n, do. Begin. Nem preciso do begin, né? Fazer o read de vet a de índice i, vírgula, vet b de índice i. Em princípio, a leitura eu faço dessa forma. Okay? Para fazer a operação que ele me pede, vou colocar o mesmo for e vou fazer com que vet soma de índice i receba vet a de índice i mais vet b de índice i. E, por último, vou fazer um for para escrever os resultados de vet soma de índice i. Ok? Tranquilo? Basicamente, esse seria essa questão. Tá? Aí, vamos salvar ela. Soma vet soma. Ponto faz. Ok? Alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo? Passar para o nível hard. Ninguém vai perguntar? Não poderia fazer tudo no primeiro for? Tá bom. Ninguém quer saber, então tá bom. Vamos pro próximo. Bem, a forma de fazer tudo separado é a forma que nós vamos passar a utilizar. Mesmo porque nós vamos passar a trabalhar daqui a algumas aulas com subprogramação. E dentro do conceito de subprogramação, nós vamos dividir o programa em partes menores.
certo? Como o nome diz, subprogramas, né? Então, a gente não costuma fazer tudo num programa só. É fora de padrão você desenvolver um programa, vamos supor lá, que tenha 1000 linhas. Por quê? Porque quando você começa a fazer um programa e você vai... A hora que você está desenvolvendo, não é o problema. Mas a hora que você vai dar manutenção num programa que tenha mais do que caiba numa página de um caderno, de uma folha, ela começa a se tornar complicado. Se dentro de uma página você consegue colocar lá 50 linhas de código, se você tiver um programa que tem 1000 linhas e um programa só, sem usar subprogramas, o que vai acontecer? Na hora que você vai dar manutenção desse programa, vai ficar muito complicado. E todo programa ele está sujeito a sofrer manutenção, mais cedo ou mais tarde. Então, diante disso, como uma boa prática de programação, não se recomenda fazer mais do que uma página que você consiga ler, certo? Aí tem desenvolvedor que desenvolve um programa gigante? Tem. Tem trechos de código que podem estar repetidos e você vai fazer ele dessa maneira? Tem. Só que o que acontece é o seguinte, na hora que você tiver que dar manutenção num código desse, você vai perder muito mais tempo do que se ele estiver dentro das boas práticas de desenvolvimento, certo? Então, a gente faz com os trechos de código sempre, no máximo, uma página, certo? Procedures ou functions, subprogramas, ok? Tá, vamos ao próximo. Subprogramas. É um outro assunto que nós vamos ver ainda, né? Então, isso explica por que fazer um código de programa, fazer um código onde eu tenho os trechos muito bem definidos. Eu tenho um laço de repetição para ler, tenho um laço de repetição para escrever, e eu tenho um trecho, um laço de repetição que vai calcular, certo? Segue os padrões de desenvolvimento. Tudo bem? Alguém tem alguma outra dúvida aqui? Tudo tranquilo? Vamos à próxima questão. Um armazém comercializa 100 diferentes mercadorias identificadas por números inteiros de 1 a 100. A quantidade de mercadorias em estoque e o preço de cada mercadoria devem ser armazenados em conjuntos distintos. Ao fim de cada dia de trabalho, o comerciante fornece um conjunto com o total de cada mercadoria que foi vendida. Faça um algoritmo que seja capaz de conhecer os valores de cada conjunto. B. Calcular e informar a situação do estoque do comerciante ao final de cada dia, para cada mercadoria. C. Calcular e informar o faturamento do dia com a venda das mercadorias. Tranquilo, hein, com relação ao enunciado? Posso perguntar qualquer coisa para qualquer um, todo mundo sabe responder? Ué, eu perguntei se estava tudo tranquilo com relação? Sim, é sobre o enunciado mesmo que eu estou falando. Tá tudo certo aí com relação ao enunciado? Agora nós temos bateria, não tem problema, a gente pode, não precisamos, né, nos preocupar com o tempo. Hã? Sim, mas a gente pode esticar, pegar um pedaço do intervalo ainda, qualquer coisa. Hã? Sim, o Toninho é um cara bacana, gente fina, não tem problema. Então, aí. Todo mundo entendeu a questão? Quem não entendeu? O que você não entendeu? Nada. A questão trata do quê? Eu vou ler a questão novamente, né? Um armazém comercializa 100 diferentes mercadorias identificadas por números inteiros de 1 a 100. A quantidade de mercadorias em estoque e o preço de cada mercadoria deve ser armazenado em conjuntos distintos. Ao fim de cada dia de trabalho, o comerciante fornece um conjunto com o total de cada mercadoria que foi vendida. Faça um algoritmo que seja capaz de, item A, fornecer os valores de cada conjunto. Item B, calcular e informar a situação de estoque do comerciante ao fim
do dia para cada mercadoria. Item C. Calcular e informar o faturamento do dia com a venda das mercadorias. Quem quer argumento de entrada nessa questão? Quantidade e valor. Preço de custo? Só? Então, mas o que é a quantidade? Não é estoque? O que mais? Só? Isso é argumento de entrada? Só? Hã? É. E o cara vai entrar também quanto vender. E mais a quantidade vendida de cada uma das mercadorias. Então, tem quantos argumentos de entrada? 3. O que é argumento de saída nessa questão? Faturamento. Que vai ser o quê? Como é que é? Desculpa, não ouvi. Esse é o quê? Questão boa para cair na prova, esse aqui? É. Legal, mais legal que isso vai ser o teste mesmo dessa questão, né? Hã? Legal, giz. Ah, não. Fala mais alto, por favor. Ah, tá. Tá falando alto para você mesmo. Ah, tá. Ah, é o pensamento. Daí. É. Argumento de saída. Tá. E? E como é que eu consigo isso? Então? Ah, eu tenho tempo, ó. Fica tranquilo. É. Verdade. Vocês querem mesmo essa revisão aqui? Precisa dela? É. Então, para isso, primeiro eu preciso dar atenção aqui, e segundo eu preciso da participação, senão não faz sentido fazer a revisão. Então, mas eu posso esperar vocês estarem tranquilos aí. É.
Quais são os argumentos de saída? Faturamento do dia. O que mais? Estoque que ficou. Tá? E o que mais? O dinheiro que... Aonde? Nós tínhamos dois exercícios. Nós trabalhamos um parecido com esse logo no começo, que não era exatamente esse. Onde tinha preço de compra, preço de venda e tinha margem de lucro. Mas esse foi baseado numa questão do semestre passado, estão lembrados? Esse é um pouco diferente. Esse não tem lucro, não é? Certo? Então, vamos lá. Program, produtos. Meu tamanho físico vale quanto? 100. Vou criar como tipo também. Que tipo que eu vou colocar aqui? Inteiro ou real? Aí eu vou ter o quê? Um vetor que vai me ser do tipo quantidade. Um outro que vai ter o quê? Preço. E outro? Pode ser? Que é do tipo vetor. Eu vou ter um camarada para me percorrer. Vou usar o K. O que mais? Tá, muito bem. O que eu tenho que fazer? Um laço de repetição para ler os vetores. Quais são os vetores que eu vou ter que ler? Então, começa como aqui? For. De índice K. Tá. Na prática, eu posso colocar as vendas também, né? Tá. E daí? O que eu faço aqui? O que são os argumentos de saída? Argumento de entrada... Quantidade, preço, vendas. Argumento de saída. Quem quer que eu tenha como argumento de saída? Que vai ser quem? Quantidade. O que mais? Do Chafate. Oi? A quantidade vai ser a quantidade que eu tenho menos a que foi vendido, não é isso? Vou ter o estoque na quantidade novo, com valor calculado, certo? E o faturamento vai ser o quê? O que foi vendido vezes o preço e acumulado, não é isso? Então, falta declarar alguma coisa aqui? Pode declarar o faturamento. Faturamento. Vai ser de que tipo? Muito bem.
Meu faturamento começa com quanto? Ok. Então, como é que eu faço para encontrar os valores aí? Para encontrar o primeiro, a quantidade em estoque. Eu encontro primeiro a quantidade de estoque ou encontro primeiro o faturamento? Ou tanto faz? Tá, então a quantidade de estoque eu vou fazer como? Vou fazer um laço de repetição, começando com 1 até meu tamanho físico, faço. Faço o quê? Daí. Faturamento, recebe. Quantidade na posição K. Ah. Acho que não. Acho que não. Vendas vezes preço. Vendas vezes preço. Pego faturamento, recebe ele mais. Mais quem? Vendas na posição K vezes preço na posição K. Isso vai gerar o faturamento. Aí eu tenho quantidade, recebe quantidade, menos vendas. Sim. Foi o que foi falado, não foi? Eu estou ouvindo mal? Vamos rever, vamos refazer então. Como é que eu faço então? Quantidade na posição K. Recebe quantidade na posição K menos vendas na posição K. Tanto faz falar quantidade, recebe quantidade menos venda e quantidade na posição K, recebe quantidade na posição K menos vendas na posição K. É tudo a mesma coisa. Não, não. Está gravado no videoaula. Depois pode... Ah, não. Quantidade recebe quantidade menos vendas é a mesma coisa que essa linha que está escrita ali? Não. E daí? O que mais? É isso? Vai rodar assim? Não, ponto vírgula. Vai rodar? Oi? Tranquilo?
Tranquilo aí? Tá, estão incomodando aqui? Vocês? Não? Tem certeza? Quarta. Faça um algoritmo que seja capaz de receber dois conjuntos de elementos inteiros e seus respectivos tamanhos lógicos, com, no máximo, 100 elementos cada um, e que seja capaz de construir o terceiro conjunto que contenha a união dos elementos entre os dois conjuntos de dados, e no conjunto união não poderá existir elementos repetidos. Boa para cair na prova, né? Tão boa quanto a primeira, né? Então, quem quer argumento de entrada? Quem quer argumento de saída? Oi? Tem. Aqui, vamos fazer uma versão um pouco diferente da que a gente fez outro dia. Mas, basicamente, essa questão, como na questão 1, o princípio básico cai numa questão que nós fizemos antes da questão 1 ali, né? Que era o quê? Eu tenho um vetor e um valor. Eu quero saber se esse valor está dentro do vetor. Não era isso? O princípio básico é esse, não é? Se eu tenho o valor dentro do vetor, não vou colocar. Se eu não tenho o valor dentro do vetor, eu vou colocar ele dentro do vetor. Não é isso? Muito bem. Daí, como é que faz aqui? Como é que fica a resolução? Tá, daí. Ia de cá.
Ou só K? Só coloca K lá. Não. Não. Tá, daí. E agora? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta, Bruno? É que é na prova esse negócio, sabia? Que bom. Daí, o que é a pergunta? Colocar os elementos do vetor A e do vetor B no vetor C sem repetição. Como é que faz isso? TLU recebe 0. Tá, daí. 2 for para TLA e TLB? 2 for alinhados, um dentro do outro ou separados? For K variando de 1 to TLA. Será que precisa mesmo? Vamos. São dois vetores que tem que gerar o terceiro, não é isso? Então, vamos dizer que eu tenho assim, ó. Tem vetor A. 1, 2, 1, 2. Certo? Eu tenho vetor 3, 4, 5, 3, 4. Eu tenho que, ao mesmo tempo, percorrer o vetor A e o vetor B para gerar o vetor C. O vetor C ele vai ser gerado com base em quem? Como é que tem que ficar o vetor C? Primeiro eu tenho que levar em consideração o vetor A. Aí ele vai ficar com 1 e 2. É isso? Depois, tem que fazer o quê? Tem que colocar 3, 4 e 5. Mas eu preciso trabalhar com os dois vetores ao mesmo tempo? Vetor A e vetor B? Preciso? Então, como é que eu posso montar uma lógica para fazer isso? Eu tenho que percorrer os dois vetores, tanto o vetor A quanto o vetor B, certo? Isso é fato. Agora, eu tenho que montar eles no vetor C. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer um laço de repetição de qualquer forma para percorrer o vetor A e tenho que fazer um outro laço de repetição para percorrer o vetor B. Ponto. Só que eu coloco todos os valores do vetor A no vetor C? Não. Só os que eu não achei ele dentro do vetor C. Não é isso? Do vetor união. Então, o vetor A aqui, o princípio aqui está certo. Tem que fazer um laço de repetição para percorrer o vetor A. Aí eu vou fazer o que aqui? Quase. Vamos dizer assim, o TLU já começou com 0, indicando que eu não tenho elemento nenhum, certo? Quando o primeiro elemento do vetor A, supostamente ele é candidato a entrar no vetor união, certo? Para fazer esse caso aqui, o que vai precisar ter? Eu realmente vou ter que percorrer, vou ter que ter um outro apontador que vai indicando as posições. Ótimo. Como é que eu vou fazer isso se eu não criei a variável booleana, que é a lógica que eu apresentei na primeira solução lá? Foi isso? Então, o que acontece aqui? Veja bem. Eu vou dizer que meu i começa com 1. Vou dizer que ele começa lá no primeiro elemento. Né? E vou dizer assim, enquanto o i for menor ou igual ao meu TLU, certo?
enquanto ele for menor ou igual a TLU, end vetor vet A de índice I for diferente de vet U de índice aqui é K, né? De índice I, o que é que eu estou dizendo aqui? Enquanto o valor do vetor A for diferente do vetor C, o vetor união, e o meu valor, meu apontador do vetor C for menor que o tamanho lógico do união, eu vou fazer com que meu I receba aí mais 1. Certo? Ou seja, ele vai parar por duas possibilidades. Uma delas é que ele encontrou, que é igual, e a outra que ele ultrapassou o tamanho lógico o I ultrapassou o tamanho lógico do vetor união. Certo? Que é o que vai acontecer na primeira vez. Porque logo de cara, o meu I vale 1, meu TLU vale quanto? 0. Então a primeira condição já é falsa, certo? No primeiro caso. Para o primeiro caso. Para o primeiro termo. Certo? Aí nesse caso, eu vou verificar se o I for maior que TLU, então vou fazer o quê? Quando eu digo se I for maior que TLU, estou dizendo o quê? Eu percorri todo o vetor união e não encontrei ele, certo? Porque até quando ele for igual, ele vai percorrer. Aí quando o I passar a valer um valor a mais, significa que eu ultrapassei o limite do tamanho lógico do vetor união. Já ultrapassei as possibilidades. Então o que ele vai fazer? TLU vai receber TLU mais 1 e o vetor união, VET-U, de índice TLU, que foi o que eu acabei de incrementar, certo? Recebe quem? VET-A de índice K. Certo? Dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai percorrer o vetor e vai verificar. Encontrei? Não, não encontrei. Ele vai lá e coloca ele no vetor união. Se ele encontrar, o I vai parar antes do tamanho lógico, certo? Se ele parou antes do tamanho lógico, significa o quê? Ele já achou ele lá dentro. Se ele achou ele lá dentro, ele não vai colocar ele no vetor união. Certo? Isso para o vetor A. E para o vetor B? Quase. Eu não vou poder colocar essa linha, por exemplo, né? Então é quase. Hã? Aqui vai ser TLB, que eu posso ter um tamanho lógico diferente. Aqui vai ser K vetor B, de índice K. E aqui vai ser vetor B, de índice K. Ok? Tá. Então, só para a gente visualizar um desses caras aqui, e a gente mais fácil usar um desculpa, if com mod? Por quê? Se o número que for não. Porque se eu tenho valor 1, todos eles são divisíveis por 1. Dele mesmo. Certo? Ó, fazendo o nosso exemplo. 1, 2, 1, 2. Vetor A.
3, 4, 3, 4, 5. Vou gerar o vetor C. Então, vamos dizer assim. Vou colocar aqui como se fosse fazer o teste de mesa aqui, ó. Entenderam ali? 1, 2, 3, como se fosse começar aqui o teste de mesa, certo? Tudo bem? E eu vou ter o vetor aqui. Então, ele vai vir aqui no vetor A, na primeira posição, vai pegar o laço de repetição, vai pegar esse cara. Na realidade, o vetor B aqui nem interessa nesse momento, certo? Só interessa o vetor A. Tudo bem? Então, meu TLC, vou colocar ele aqui, ó. TLC, ele recebeu 0 aqui. É isso? Recebeu 0. Muito bem. O que ele vai fazer? K. Vamos colocar o TLC, TLU, perdão, aqui no canto, onde eu não vou mexer ele aqui. Vou colocar o K aqui, vou colocar o I. Tudo bem? Então, o que acontece? Na linha 1, vai receber TLU, recebe 0. Na linha 2, K recebe 1. Na linha 3, o I recebe 1. Enquanto o I for menor ou igual a TLU, I vale quanto? 1. É menor ou igual a TLU? O que vai fazer então? Vai sair fora. O I é maior que TLU? É. Então, o que acontece? TLU recebe ele mais 1. Passou a valer 1. Vetor C, na posição TLU, que vale 1, recebe 1. O valor que está ali. Aí vem, o K passa a valer 2. O K passou a valer 2. Eu tenho lá, o I passa a valer 1 novamente. A posição 2, eu tenho valor 2. Não é isso? VET A de índice 2, de índice K, vale 2. Enquanto o I for menor ou igual a TLU, I vale quanto? 1. TLU vale quanto? 1. É menor ou igual? É. VET A de índice K, que vale 2, posição 2, valor 2, é diferente de VET C de índice I, que vale 1? É. Se é diferente, o que acontece? I recebe I mais 1, passa a valer 2. Ok? Aí caiu fora. I é maior ou igual a TLU? I vale quanto? 2. É maior que TLU? TLU vale quanto? 1. 2 é maior que 1? É. Então, TLU recebe TLU, mais 1 vale 2. VET U de índice TLU, que vale 2, recebe 2. Certo? Aí, o que acontece? Ele veio até o final aqui na linha VET U. Aí, fechou. O K passa a valer 3. O K recebeu 3. Ele vai lá em cima. O I recebe 1. Ok? Enquanto I, que vale 1, é menor ou igual a TLU, que vale 2? É. VET A de índice K, que vale 3, posição 3, vale o valor 1. É diferente de VET U de índice I. VET U de índice I vale quanto? 1. 1 é diferente de 1? Não. Então caiu fora. É falsa a condição, não é? Se é falsa a condição, vai cair no if, na linha 7. Na linha 7 ele vai perguntar, I é maior que TLU? I vale quanto? É maior que TLU, que vale 2? Não. Então o que ele vai fazer? Nada. Então, ele vai, o K passa a valer 4. Certo? K passou a valer 4, lá em cima, o I passa a valer 1. Aí, enquanto I é menor ou igual a TLU, 1 é menor ou igual a 2? É. E VET A
de índice K, que vale 2, valor 2, posição 4, é diferente de VET U de índice 1? É. Se isso acontece, o I passa a valer 2. VET I, que vale 2, é menor ou igual a TLU, que vale 2? É. VET A de índice K, que vale 2, é diferente de VET U de índice 2, que vale 2? É igual, então caiu fora. Se caiu fora, ele vai perguntar, I, que vale 2, é diferente, é maior que TLU, que vale 2? 2 é maior que 2? Não. Então, o que ele faz? Nada. Então, fechou o laço que chegou até o tamanho lógico de A, que vale 4. Certo? Ele manteve os valores 1 e 2 como deveria ser? Tranquilo? Faz o que tem que fazer? O mesmo vai acontecer no segundo trecho com o vetor B. Tá certo? Tá claro o teste de mesa? Então, eu vou apagar aqui. Deu para entender o recado? Que vai cair teste de mesa nessa prova. Vamos a esse aqui agora, né? Quer vir aqui? Ah, beleza. Multiplicação, matriz. É isso? Conste, TF. Oi? Matriz é igual a array, que varia de 1 até TF, vírgula, 1 até TF, of integer. Var. Eu vou ter mat A, vou ter mat B. Vou ter mat multiplicação. Que é do tipo matrizes. Eu vou ter I, J, K. Eu vou ter TLL, tamanho lógico de linha de A, tamanho lógico de linha de B, tamanho lógico de linha de C, ou de multiplicação. T, tamanho lógico de coluna de A, tamanho lógico de coluna de B, tamanho lógico coluna de C, de multiplicação. Multiplicação. Do tipo integer. É isso? Beguinho. Bom, ler a matriz vocês sabem, né? Então, aqui vai ter read TLLA, TLCA. Vou ter read TLL de B, TL coluna de B. É isso? Qual que é a regra que tem com relação à multiplicação de matrizes que a gente viu? Eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Não é isso? Oi? É isso, não é? E vou somar os valores item a item, vai multiplicar e vou criar o somatório desses caras. Não é isso?
como é que faz isso? A gente tem que levar em consideração que se eu tenho esses valores aqui, eu vou pegar essa linha e ele vai multiplicar por essa coluna. 5 e o 7, não é isso? Então, para que isso aconteça, eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar criar um laço de repetição que vai percorrer as duas matrizes. Mas eu posso ter a situação de que eu posso ter uma matriz, por exemplo, que tenha aqui uma matriz que tenha 2 linhas, 3 colunas, mas aí, para que a multiplicação aconteça, eu tenho que multiplicar por uma outra matriz que tenha o quê? 3 linhas e 2 colunas, não é isso? Então, o que acontece na prática aqui vai ser assim, né? Para que eu consiga fazer esse formato, eu vou ter que ter um i variando de 1 até o tamanho lógico das linhas de A, que ele vai percorrer, o número de linhas que tiver em A, ele vai percorrer, não é? E esse cara, ele vai ter que coincidir com o quê? Eu tenho que pegar aqui o número de colunas que tem na matriz B. Porque o número de colunas de A, eu tenho 2 linhas. E eu tenho que trabalhar com o número de colunas que vai ter em B. Tanto faz. Tudo bem. Eu concordo com você que é número de linhas de B, número de colunas de B e número de linhas de A. O que eu falei foi o contrário. Número de linhas de A com número de colunas de B. Dando mesmo. O que tem que acontecer aqui, além desses dois camaradas aqui, é que eu preciso somar os valores que eu vou encontrar de cada um. Então, eu preciso ter, para mim poder somar esses valores que eu vou ter, não tem que somar esses valores? Para mim poder somar esses camaradas que eu preciso ter ali, eu vou precisar fazer o quê? Para cada par desse, eu vou ter que fazer um outro laço de repetição que vai fazer de 1, tá certo? Que ele vai ter que pegar cada elemento que vai multiplicar, ó, vamos colocar aqui, ó. Para mim encontrar o primeiro termo, eu vou ter que pegar o 1, multiplicar ele com o 5, e eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que somar com o 2, que vai multiplicar com o 7, e vou ter que somar com o 3, que vai multiplicar com o 9. Não é isso? E essa conta aqui vai dar o primeiro valor. Não é isso? Não é o primeiro valor que vai acontecer? Então, o que vai acontecer aqui? Faça. Eu vou ter que pegar a matriz C, mate, multiplicação, de índice I, vírgula J, que vai ser esse cara aqui que vai estar. Ele vai receber o valor que eu tenho dele, que na realidade eu vou ter que zerar ele antes, eu não zerei ele, eu tenho que zerar ele, certo? Eu tenho que dizer que ele começa com 0, senão ele pode pegar lixo. E eu vou ter que somar ele, porque ele vai gerar um termo. Eu vou gerar esse, eu consigo trabalhar esse termo aqui, não consigo trabalhar esse termo de cada vez? Quem que é esse termo neste caso aqui que vai acontecer? Eu vou dizer que ele vai ser mate A de índice I, vírgula K, que vai valer 1 no primeiro momento, certo? E ele vai multiplicar com mate B de índice K, vírgula J. Certo?
E eu vou acumular ele dentro da posição desse valor que eu estou trabalhando. Certo? Porque o que vai acontecer aqui? Ele vai ter que multiplicar esse camarada aqui. Eu peguei o primeiro termo aqui, primeira vez. Vale 1, 1, vai pegar 1, 1 e 1, 1. Tudo bem, 1 tá certo ali, não tá? Porque o K vale 1, o J vale 1, o I vale 1. Então ele vai pegar 1, 1, não vai fazer diferença nenhuma ali, vai? Não. Mas aí eu vou encontrar o segundo termo, que vai ser o valor 1, 2 lá. O que vai acontecer aqui? Ó, por que aqui ele vai pegar esses caras? O que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai pegar esse aqui e vai multiplicar aqui. Ó, ele vai ter que pegar esse cara aqui com este cara aqui, não é? Então, no primeiro caso, a gente não consegue visualizar o cara, porque tudo é 1 ali. Não é assim? Tá certo ali? Tudo é 1? Mas agora nós vamos ter que inverter. Aí o K passou a valer quanto agora? O K é o cara que vai valer 2 agora, não é? Então, ele vai ter que pegar quem? Ó? Mate A de índice vai pegar da linha 1, então o I vale 1. Tá certo? Vale 1. E o K vale quanto? 2. Então ele pegou esse cara aqui, da matriz A. Certo? Aí ele vai multiplicar com a matriz B, que é esse cara aqui. O K vale quanto aqui agora? 2. Então ele vai pegar linha 2, coluna 1. E vai pegar esse cara aqui, vai multiplicar esses dois caras e vai acumular na posição 1, 1. Tá certo? Beleza? Aí o que acontece depois? Aí ele vai pegar, o K vai passar a valer 3. A hora que o K passou a valer 3, bom, aqui 1, continua 1, aí ele vai pegar e vai colocar quem? 1,3, não dá aqui? Aí ele vai pegar do outro lado, 3,1, que vai ser esse cara aqui. Ele não pegou esses valores que estão aqui tudo certinho? Não multiplicou aqui? Acumulou. Aí eu cheguei até o final do K. Aí o K zerou. Aí o J passa a valer quanto? 2. Aí o que ocorre? O J passou a valer 2, ele vai pegar esse cara aqui. Ó, o que ocorre aqui? Ele pegou essa linha aqui, supostamente, ele armazenou 1, 1. Eu não saí do 1 aqui, certo? Ele vai colocar agora, o J passou a valer 2. Então ele vai passar a valer, ele só vai até 2, porque o J aqui só tem a matriz B, o tamanho lógico da coluna de B, só vai até 2, certo? Então ele vai fazer o quê? J passa a valer 2. Então ele vai pegar 1, 2, vai pegar o segundo termo da matriz, certo? Que eu vou colocar aqui do lado. O segundo termo da matriz que ele vai fazer aqui, ele vai pegar quem? Ele vai pegar 3, que vai multiplicar com 6, vai somar com 4, que vai multiplicar com 8, e vai somar com 5, que vai multiplicar com 1. Não é 1, 2, 3 por 6, 8, 1. Ah, tudo bem. Então vamos lá. Vai pegar o 1, vai multiplicar, é verdade, vai multiplicar por 6 e vai somar com 2, que vai multiplicar com 8, que vai somar com 3, que vai multiplicar com 1. É isso? Então, eu vou colocar entre parênteses aqui para separar do primeiro termo que está aqui, e esse aqui vai ser o segundo termo que ele vai calcular. Confere? Desculpa aí, realmente isso é correto. Aí, aqui o que acontece? Ó, o I saiu do 1, continua no 1. O J passou a valer o quê? 2. Então, ele está gerando 1, 2. 1, primeira linha, segunda coluna. Esse segundo termo. Tá certo aqui? Aí ele vai pegar e vai multiplicar, vai pegar esse cara aqui mesmo, que vale 0, né? Aqui, ó, no begin, desculpa aqui, vamos colocar aqui, ó. Mate M de índice I, vírgula, J, vai receber 0. Tem que começar com 0 aqui, tá certo? Ele pega esse cara ali e vai fazer o quê, ó? Aí o K começa com 1, tá certo? K começa com 1, ele vai colocar nessa posição aqui, na segunda posição da primeira linha, tá? Aí ele vai pegar lá, mate A de índice I, vírgula, K.
O I continua valendo 1. Certo? O K está valendo 1. Então vai pegar esse cara mesmo. 1, 1. Certo? E vai multiplicar com quem? Matriz B de índice K está valendo quanto? 1. J está valendo quanto? 2. Então ele vai pegar a segunda posição da primeira linha. Tá correto? Que é esse cara aqui. Então pegou 1, 6. Tá correto? Beleza. Ele foi lá e multiplicou e acumulou. Aí ele vem, o K passa a valer 2. A hora que o K passou a valer 2, o que ele vai pegar? Vai pegar mate A de índice I vale 1, K passa a valer 2. Então pegou esse cara aqui, que é 2. Vezes mate B de índice K vale quanto? 2. O J vale quanto? Também 2. Então vai pegar 2, 2 que vale 8. Também está correto. 2 vezes 8 aqui. Certo? Aí ele vai pegar, vai acumular esse cara. O K passa a valer 3. A hora que o K passou a valer 3, ele vai pegar 1, 3, que é esse cara aqui. E vai multiplicar com quem? Mate B de índice K. 3, terceira linha, segunda coluna. E vai gerar o resultado, que é 3 vezes 1. Aí fechou o K, certo? Fechou o laço do K. Ele volta aqui para cima. Quanto que vale TL? Coluna B? 2. Eu faço alguma coisa aqui? Não. Ele fecha aqui, volta para o I. O I passa a valer 2. Aí ele vai pegar e vai fazer a mesma coisa que vai fazer a segunda linha aqui agora. Tá claro? Entenderam? Aqui, ó. Eu pedi um só. Na prova eu vou pedir mais. Tá certo? Entendido? Tá? Vocês entenderam como é que eu fiz o teste de mesa aqui? Tá tranquilo? Beleza? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Então tá gravado. Tá registrado. Beleza? Acho que esse era o ponto crítico. Entendido? Tá claro? Alguém tem dúvida? Na prova, vetores e matrizes. Também se aplica. Não, porque acontece assim, antes de fazer aqui, ó, você já leu o TLA, leu o TLB, vamos supor que você leu as matrizes, certo? Antes de fazer a multiplicação aqui, o que você vai fazer? Se tamanho lógico de linha de A, coluna A, for diferente do tamanho lógico de linha, era linha, não é? Tem que ser o tamanho lógico de linha de A, que tem que ser, se ela for diferente do tamanho lógico de coluna de B, ela não existe. O tamanho lógico de linha é o número de colunas. O tamanho lógico de colunas... Não, o tamanho lógico de linhas aqui vale quanto? O tamanho lógico de linhas vale 2. O tamanho lógico de colunas de B vale quanto? Não, olha, o tamanho lógico de linha vale 3. Ali vale 3. Tamanho lógico de linha? Quanto que vale o tamanho lógico de linha aqui? São 3 colunas. Observe o seguinte, se esse número, aqui eu tenho 2 linhas, mas eu tenho 3 colunas aqui. Se o número de colunas que eu tenho aqui for diferente do número de linhas que eu tenho na segunda matriz, ou seja, os dois do meio forem diferentes, eu não consigo fazer matriz. Certo? Então, vamos dizer assim, ó, os dois do meio, aqui é coluna e aqui é linha. Ó, tamanho lógico de colunas. Eu tenho 3 colunas aqui, não tem? Tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Se isso for diferente, eu não consigo fazer multiplicação de matrizes.
Não, eu só não consigo fazer se essa condição for... Na prática, se eu tenho... Ele tem que ter... Eu tenho que ter os valores para completar a outra parte. Então, o número de colunas que eu tenho na matriz A tem que bater com o número de linhas que eu tenho que ter na matriz B. Pode ser tipo inverso, é mesmo? Vai dar no mesmo. Certo? Entenderam? Tranquilo? Qualquer dúvida, falem com o Toninho, que ele é o cara. Ele só não grava a videoaula, mas ele é o cara. Não, então, se for diferente, eu vou dar uma mensagem e dizer que não. Aí, se não, aí eu faço. Se for diferente, né? Tá certo? Se eles forem diferentes, se não forem compatíveis, eu vou dar uma mensagem e dizer, não é possível calcular, certo? Ou eu posso colocar aqui, se eles forem iguais, aí eu faço. Tá certo? Se eles forem iguais, eu faço. Beleza? Tranquilo?